Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. E aqui galera, quem fala é o Mozendia. Muito bem, vocês estão ouvindo o cast que é uma boa ideia, 51. E a gente trouxe dois caras pra falar de um tema um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas que é bem legal. O primeiro deles é o Edu, que não participa há um tempinho. Dá um olá aí, Edu. E aí galera, beleza? E o segundo é o figurinha carimbada do Samplecast, Alexandre Landucci. Opa, tudo bem? Estamos aí para discutir o tema que será, espero, bastante produtivo e que as pessoas gostem e baixem bastante. Então falaremos de um tema que eu vou deixar o Edu apresentar. Edu, qual que é o tema? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que gera muita discussão sobre muitas pessoas, que é a adaptação de livros para filmes, quadrinhos para filmes para séries animadas e etc. Adaptações no geral, né? Ou seja, mudanças de mídia e adaptações. Isso. E por que a gente chamou o Edu? Porque o cara fez uma monografia sobre isso. Tá errado? Não, tá certo. Eu sempre gostei muito desse assunto e quis pesquisar, nunca encontrei, foi difícil encontrar material sobre isso, mas valeu muito a pena, esclareceu bastante pra mim e mudou minha própria opinião. Olha aí, ótimo. E espero que mude de todos vocês ouvintes, porque muitos de vocês são cabeças fechadas e não aceitam as adaptações. Minuto Patrini! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Mais uma quinzena, agora não mais num podcast especial, por isso temos o Minuto Patrini. E o Minuto Patrini de hoje é para falar para vocês que, apesar do tema ser um tema um pouco fora aí do Tokusatsu, não fora, porque também foram especificados assuntos relacionados com Tokusatsu, mas por ser um assunto um pouco diferente, eu como uma quase formanda e uma pessoa que está fazendo monografia, eu acho muito interessante a gente poder falar de um estudo de uma pessoa que é um estudo que dura praticamente um ano, que são 6 meses de elaboração desse projeto e mais 6 meses de execução, transformar aqui num TCC, numa monografia. Então eu acho que é muito interessante a gente poder falar disso de uma forma light e de uma forma que seja compreensível para todos os públicos, de uma forma que chegue mais fácil às pessoas. As pessoas têm que pegar aquele calhamaço de 70, 80 páginas e ler toda aquela coisa. A gente pode discutir isso, trazer essa discussão que foi feita no âmbito acadêmico também para quem tiver interesse nesse assunto. Essa questão das adaptações eu acho super interessante e eu acho que a discussão ficou muito boa também naquele sentido que a gente sempre fala das pessoas abrirem a cabeça. São vários aspectos diferentes que vão mostrar pra gente que nem tudo é totalmente ruim e nem tudo é totalmente bom. Tudo tem seus pontos positivos também, assim como a gente sempre fala das séries de Tokusatsu, as antigas e as novas, todas elas têm seus altos e baixos. Então eu acho que o bom senso, a crítica, eu acho que tudo isso vai ser muito abordado nesse podcast e vai ser abordado de uma forma light, como sempre, como a gente costuma fazer. Esse é um momento para todo mundo relaxar e gostar mesmo de ouvir e se informar ao mesmo tempo, poder fazer as duas coisas juntas. Então eu espero que vocês gostem. A gente tem 2 especialistas nas respectivas áreas que vão ser abordadas e é isso. Continuem mandando e-mails, continuem participando. Estamos agora cheios de promoções e casts especiais, como já foi dito aí nas notícias. Então fiquem atentos que o Samplecast, nessa nova fase dos 50 para frente, está cada vez mais interativo e precisando da participação de vocês, tá bom? Obrigada, um beijo e até a quinzena que vem. Ok, adaptações. Vamos falar de adaptações em todos os seus aspectos. Eu queria começar perguntando assim, por que as pessoas adaptam? Eu sei, dinheiro, claro, para ganhar dinheiro, mas assim, não é mais legal criar uma história diferente? Ou será que é porque o diretor que adaptou, ou o escritor, ou sei lá, a pessoa que fez o roteiro gostava tanto daquele tema ou daquela série ou livro que ele queria ver isso mais puxado para a área dele? O que vocês acham? Eu acho que quando, por exemplo, se você lê um livro, você já imagina assim como cria sua história na sua cabeça. E quando você mexe com essa área, por exemplo, de cinema, eu acho que ele já deve imaginar mais ou menos como aquilo ficaria no filme, como ficaria diferente, como apresentar a visão dele daquele livro para o público. E sem contar também que muitas vezes tem alguns diretores que fazem adaptação, vamos ser mais
simples aqui, pelo mais lógico, e o que deixa os fãs com mais raiva. Livro, filme, quadrinho, filme. Ou mangá, filme também, do mesmo jeito. Só que eu acho que o Japão a gente tem que colocar à parte. Vamos primeiro analisar a parte ocidental. Os fãs, eles anseiam que a produção seja 100% fiel ao quadrinho. Se o personagem no livro lá descreve que ele é loiro e coloca ele moreno, você já acha que o filme é uma merda. Se retira um personagem, pior ainda. Porque muito fã de Senhor dos Anéis fala que o Tom Bombadil tinha que estar no filme. Porque o filme não é bom, porque o Tom Bombadil... Tem um filme só do Tom Bombadil, cara. Então, todos... Merecia. Só que tem alguns diretores que eles conhecem a história e conseguem fazer uma adaptação assim, bem próxima. E tem outros, que nem o Shambhala lá, que joga tudo pro alto, fala assim, vamos ver que merda que vai dar no final. Shambhala, que você diz, é o cara que É fez o Shemali. Avatar, que fez o desenho da lenda de Aang lá e tudo mais, e é Shyamalan. Tá. Shyamalan. Shemali. Shimei. E também temos também aquela pérola maravilhosa que é Dragon Ball Evolution. Outras produções aí que são lindas, lindas mesmo, pra gente poder assistir e rir. Acho que vai bastante do diretor também e de quem tá pegando a produção para poder adaptar. Eu acho que é bem isso aí, depende do envolvimento das pessoas com o material, do respeito deles, naquilo que eles estão mexendo. Se o estúdio tem algum interesse especial em transformar determinado personagem ligado a um determinado público-alvo. Tem a ver também com a quantidade de barulho que os fãs fazem. Por exemplo, você não pode hoje em dia pegar um personagem da Marvel ou da DC e fazer alguma coisa muito diferente do que ele foi imaginado no quadrinho, porque os fãs vão chiar muito alto. Você tem, por exemplo, a Comic Con hoje, um lugar mais importante para se apresentar qualquer tipo de filme, até filme que não tem nada a ver com super-herói, com quadrinho, é apresentado lá. Então o barulho dos fãs é muito grande. É bem isso aí que vocês falaram, pelo menos é o que parece, vendo de fora. Eu nunca tive envolvimento com um tipo de produção desse nível, mas a impressão que a gente tem de fora é que depende do envolvimento de quem comanda a direção, do interesse da produção e muito do barulho que os fãs fazem. Mas uma coisa que eu percebo muito claramente é que as adaptações que o Mozart falou, o filme do Shambhala lá, o Avatar e o Dragon Ball, eles foram pensados com um olhar diferente do olhar que se tem, por exemplo, dos produtos da Marvel. A Marvel hoje, ela consegue controlar os seus próprios filmes, à exceção do X-Men, o Quarteto Fantástico e acho que o Demolidor. Eu acho que neles ainda não tem esse... E o Homem-Aranha não tem esse... E Electra, com certeza. Os primeiros filmes, né? Os primeiros filmes que saíram, a Marvel não tinha esse controle. Mas a partir do Homem de Ferro, os próximos filmes de super-herói Marvel são deles. Então eles têm um controle muito grande. Por isso que os fãs reclamam menos. Apesar de você sempre ter uma reclamaçãozinha aqui e ali. Mas o que fica claro é que esses que você citou, Mozart, eles não tiveram esse cuidado. O Shyamalan, apesar de dizer que eu gostava, quis fazer uma coisa, você percebe que ele fez uma coisa ali sem saber exatamente o que ele estava querendo dizer. E no caso do Dragon Ball foi feito a toque de caixa, né? O cara pegou lá, o cara nunca deve ter ouvido falar de Dragon Ball na vida, pegou ali, adaptou-os para a realidade americana, porque o filme para a realidade americana, o interesse é esse, e dane-se a origem no mangá, o anime, e isso não foi levado em consideração. E aí você vê, né, as desgraças acontecendo, né? No caso aí dos dois filmes. A gente chegou à conclusão, eu escrevi sobre Dragon Ball, é uma piada de mau gosto, e o Avatar é um filme fraco, poderia ser melhor, poderia funcionar muito melhor se não tivesse esses problemas que a gente já discutiu no cast, e que a gente pode até voltar a falar se tiverem vontade. Mas tá tudo bem. Scene 1, shot C, take 1, mark it, mark. É engraçado agora que de um tempo pra cá as adaptações, principalmente de heróis, estão mais comuns, né? Heróis e séries que, como o Alexandre já citou em outros casts, sobre o Besouro Verde, que é uma série de um nicho muito específico para pouca gente, foi adaptado. Então essas adaptações estão surgindo. Umas boas, outras não tão boas. Teve um bem legal que foi Kick-Ass, que eu achei que ficou bem legal. Há alguns anos, Hollywood descobriu a mina de ouro. A mina de ouro é os filmes de heróis, porque agrada criança, jovem, adulto. Agrada a todos. Todos vão assistir os filmes de heróis e vão empolgar.
eu tava assim, muito com vontade de assistir o Thor. Eu assisti o trailer do Thor no cinema. É um filme meramente de ação. Me desculpe, fãs de Thor, mas eu não senti vontade nenhuma de falar, nossa, esse filme de herói vai ser foda. Posso estar errado, mas hoje em dia buscar dinheiro é muito mais do que levar o entretenimento. Agora, será que não foi o público também que pediu pra ter essa, assim, de certa forma queria, tava com essa vontade de ver seus heróis adaptados pra telona e tudo mais, ou novas versões de adaptações? Por isso o mercado e Hollywood começou a fazer esses filmes? Talvez seja o contrário, não sei. Tô levantando aqui. Eu acho que uma coisa leva a outra. Por exemplo, os fãs sempre quiseram ver seus filmes no cinema. O Hollywood, nossa. Tá dando. Que isso, velho? Tá passando um carro aqui na rua com som na altura, tocando funk. Diga Kryptonita, roubou o laço da Mulher Maravilha, então foge. Nossa, velho, parece que o carro parou aqui na porta. É o Megatron, velho, tocando axé. Tenta fechar a janela aí, velho. Tá fechada. Tá tremendo a janela aqui, velho. Pera aí, deixa eu olhar lá na rua. Vai borrar na favela, isso que dá. Superman ficou fraco, ninguém jogou Kryptonita, Lex Luthor e Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha. Então foge, Superman. Foge, Mulher Maravilha, vai com Superman. Mulher Maravilha, com Superman. Foge, Mulher Maravilha, foge, mulher. Fudeu, velho. Desses carros de som, de mandar mensagem, de não sei o quê. Então vamos dar uma pausa que vai demorar. Fulano, não sei o que, pra você, uma mensagem especial. Nós vamos contar se bomba B3 com bastante alegria na bola da melhor, tá bom? Vamos lá então. 2, 3. Mostra virando a bola e receba com muito amor e carinho. Segue do lado do lado esquerdo, na bola do lado direito, isso. Eu vou pedir pra você ficar sem fã e você dá uma bola, quer na bola? Uma noite especial na vida da sua namorada. Pois eu tinha de você abrir meu coração e fazer aquela linda declaração de amor que talvez você nunca tenha feito com a sua namorada. Que isso, velho, não tô acreditando. Vou ter que ir lá fora ver essa cara. Vai lá. Na bola com bastante alegria. Vamos lá, pessoal, ao ritmo, o toque dessa linda música. Todo mundo cantando pra frente na bola da forma que ela merece. Vamos lá, com bastante alegria. Você agora foi a pausa total. Podia ser a versão da Xuxa, né? Mais forte, Vitor, mais bonito. Cara, esse é o melhor cast que eu já gravei. Eu quero ficar no alto da montanha. Nossa, agora tá tocando o que tá tocando aí? Puta que pariu. Pô, mas a mina tá dançando a dança dos 15 anos na rua mesmo, assim, na calçada? Pessoal de terno na rua. Tem 5 pessoas em volta do carro, velho. Tem a menina, o namorado mano dela, mais 3 pessoas. Dá pena num negócio desse, né? Dá, velho. Vou refazer a pergunta. Na verdade, Hollywood que começou a enxergar potencial nesses filmes de adaptações, ou vocês acham que foram os fãs que foram pedindo, foram querendo ver os filmes na tela e por isso Hollywood começou a fazer? O que vocês acham? Eu acho que uma coisa meio que leva a outra. Por exemplo, filme de super-heróis sempre teve. Filme de super-homem, filme de Hulk, etc. Sempre teve. E os fãs também sempre quiseram, sempre o moleque viu o negócio no quadrinho e imaginou aquele negócio na televisão. Só que nos últimos anos eles começaram a fazer os filmes assim, tinha tecnologia para poder colocar, por exemplo, os efeitos especiais para poder com os superpoderes, para colocar tudo que estava no quadrinho realmente no filme. E isso chama mais a atenção dos fãs, que gera mais dinheiro, que gera mais filmes.
e assim continua. É meio assim, tipo, um depende do outro, né, pra acontecer. Eu acho que realmente com a tecnologia foi possível adaptar mais coisas. Não tô falando que ficou bom, só tô falando que ficou mais fácil, acho que é mais propício e tudo mais. Com certeza, os efeitos especiais não são a arma que certeza, por exemplo, tem efeitos especiais, vai ficar bom. Eu prefiro muito mais o Hulk seriado que é pintado de verde e aquele filme também que o Hulk é pintado de verde do que o Hulk novo. Até o Thor daqueles filmes antigos era mó divertido. Mas você pega, por exemplo, um Homem-Aranha. Chamou a atenção muito o Homem-Aranha foi ver ele tacando a teia e passando prédio e movendo os negócios, prevendo o que ia acontecer e desviando de tudo e mostrando realmente os poderes dele. Imagina isso antigamente sem a tecnologia. Até teve, né? E não é tão legal assim. O Homem-Aranha que você falou é realmente um caso que fez muito sucesso e você via tudo, né? Depois do filme, tudo, tinha desde caneta até blusa, lancheira, todos os que a gente chama lancheira de Homem-Aranha e tudo mais. Agora a gente teve umas outras adaptações que foram bem legais, assim. Por exemplo, tem um que eu acho até que não foi uma adaptação, eu acho que foi quase uma assim, transpor mesmo do quadrinho pro filme, que foi o Sin City. Não sei se vocês assistiram. Nossa, Sin City é ótimo. Mas eu acho que assim, que você tá lendo quadrinho no cinema. E tem gente que acha isso errado, tem gente que acha ruim, tem gente que acha bom. Eu acho uma adaptação perfeita de quadrinho pra cinema. Queria até tentar o Alexandre, o que ele achou disso. Eu acho que o Sin City não é uma adaptação, né? Ele é uma transposição. O cara pega o quadrinho e joga na tela, ele aproveita que o quadrinho ele é cheio de alto contraste, ele é preto e branco, com algumas cores. Ele faz um filme praticamente preto e branco, mas ele não fez uma adaptação, ele fez uma transposição, inclusive no visual, mas essa era a ideia do projeto, né? Não é o que geralmente acontece. Só voltando um pouco na pergunta que você fez sobre o que vem primeiro, ovo ou a galinha, né? O que chama mais atenção. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, realmente. O público pede por isso, porque nós vivemos uma sociedade cada vez mais infantilizada, e isso é notório. A audiência média da pessoa que vai ao cinema, ela é medida pelos adolescentes de 12, 13, 14 anos de idade. Isso faz com que o cinema, os filmes, sejam quase todos eles pensados para essa geração. E, obviamente, você não pode só oferecer o filme, você tem que oferecer uma gama de outros elementos além disso. Você oferece brinquedo, você oferece McLanche Feliz, você oferece a caneta, o caderno, você oferece uma gama de coisas. Isso não é novo, se eu pensar, isso já vem desde Star Wars. Mas o que acontece é que essa gama de adaptações cinematográficas de quadrinhos em especial, ela tomou uma proporção tão grande, que são responsáveis pelas grandes bilheterias do cinema mundial. E se você for analisar essa última década, essa década de 2000, ela não foi uma década de atores, ela foi uma década de franquias. Se você for analisar as grandes bilheterias desse período, você vai pegar lá Piratas do Caribe, que é o personagem, Jack Sparrow, que faz o filme funcionar. Você pega todas as animações da Pixar e da DreamWorks, são animações, são personagens. E os heróis. E você não vai lá ver o Christian Bale no Batman, você vai ver o Batman. Você não vai lá ver o Tobey Maguire, você vai ver o Homem-Aranha. Então, nós vivemos um outro período. Se você for comparar com os outros, por exemplo, os anos 90 e os anos 80, em especial os anos 90, eles foram a era das grandes estrelas. Você botava o nome do Tom Cruise no chamariz de um filme, você sabia que aquele filme ia funcionar. Tom Cruise fez a Operação Valkyria. Operação Valkyria foi um desastre, fracassou. E é o Tom Cruise, é um filme de Tom Cruise. Como é que você consegue explicar isso? Eu acho que a população e o público do cinema hoje é diferente. É um público mais interessado no personagem, mais interessado nisso, porque é com aquilo que ele convive. E além dos adolescentes, você tem uma geração mais velha e, além de curtir, ela produz conteúdo. Que é a geração que criou todos os sites e revistas, digamos assim, de conteúdo de cultura pop, que é o público que a gente fala que é o público do fã chato, que é aquele que, mudou não sei o que, mudou não sei o que lá. Isso a gente vê em todos os segmentos, não só na questão americana, mas também na questão oriental, ou uma adaptação de um livro muito forte, por exemplo, Senhor dos Anéis, como o Zé falou da questão do Tom Bombadil. Mas também você tem que falar do Harry Potter, você tem que falar também do Crepúsculo, que são séries de livros de um sucesso monstruoso, com uma legião de fãs igualmente doente, entre aspas, ou sem aspas, aí depende, que
não consegue enxergar, talvez, a diferença entre a sua visão sobre aquela obra fechada, que é um livro, e a visão de outras pessoas que transpõem aquele material para um outro momento, uma outra realidade, uma outra mídia. E aí você tem o fã no meio do caminho que consome esse tipo de coisa. Mas o que está acontecendo, e isso é uma coisa que eu já conversei com isso algumas vezes a respeito, é que há um excesso absurdo de adaptações de quadrinhos, em especial no cinema, e de séries de TV, e de brinquedos, e tudo que seja escapista, e o público começa a rejeitar. O público não compra mais com tanta voracidade como comprava há 8 anos atrás, há 6 anos atrás. É só você ver filmes que são lançados como A Última Bolacha do Pacote fracasso. O Besouro Verde, para mim, é o exemplo principal. A campanha de marketing em cima dele foi violenta, e foi um fracasso, tanto de crítica quanto de público. Você tem agora os filmes que estão entrando, eu tiro Thor e o Lanterna Verde e o Capitão América daí, porque eles têm fãs, mas aqueles outros que são tentativas novas, de personagens novos e ideias novas nesse sentido, eu não vejo com tanta facilidade para eles conseguirem tanto público. Então, eu vejo esse momento como um momento de retrocesso. É um momento onde a indústria está começando a ver o que realmente funciona e o que não funciona, e eu acho que daqui a uns 5, 6 anos você vai começar a ter uma retração desses projetos. Tá até esquisito já, né, cara? Por exemplo, o Homem-Aranha, ele teve 3 filmes, agora ele vai ter um reboot, que daqui a pouco o pessoal vai enjoar da cara daquele menino e vai fazer o outro reboot. Pô, loucura já, né? X-Men sai agora em julho, o X-Men First Class, né? Traduzido aqui de maneira errada, né? Como primeira classe, não primeira turma. Porque é uma classe social, é turma. Né? Turma, exatamente. Outra versão, então cada dia aparece uma coisa nova, cada dia é um reboot, um remake. Isso eu acho que a qualidade não acompanha a quantidade. É difícil. Você tocou antes um assunto aí sobre o fã oriental. O que eu observo é que a minoria dos live actions se parecem com a série. Prova disso é o Death Note, que foi um sucesso de bilheteria no Japão, todos os 2 filmes, porque o que o fã oriental, ao meu ver, ele sente? Pô, eu já li o mangá, por que eu quero ver o anime com a mesma história, com o mesmo final? Não vai ter graça, eu sei o que vai acontecer. Aí o cara lê o mangá tem um final, e a história desenrola de uma maneira. Já no anime, a história desenrola de outra maneira e o final é outro. No filme, no live action, a história desenrola de um terceiro jeito e o final te surpreende. Então eu acho que falta isso do fã saber dividir. Opa, são mídias diferentes. Eu estou lendo um livro, agora eu estou vendo. Eu estou lendo o quadrinho, agora eu estou vendo um filme. E vice-versa. Eu concordo com isso. E eu acho que vai da cabeça do público também, né? Porque esse público mais velho, ele realmente, que o Alexandre citou, ele é mais chato. Quer ver igualzinho. Eu fui assim, velho. Quando eu vi o trailer do X-Men, eu achei o First Class, eu fiquei puto, porque tava diferente, o Pera tava diferente, não sei quem tava diferente. Eu acho que o público mais velho, ele é um pouco mais chato. Agora, o público novo, ele talvez seja mais aberto para isso. A questão é o seguinte, queria até que o Edu comentasse depois que eu falasse isso, eu acho que é impossível você adaptar igualzinho o que está no livro, ou o que está no mangá, ou o que está no anime para um filme, por exemplo, ou vice-versa. Primeiro porque dificilmente vai ser a mesma pessoa. E depois porque são, o que o Mozart falou, são mídias diferentes. É impossível você ter uma coisa igual. Por exemplo, se fosse a adaptação dos Anéis igual está no livro, você ia ter um filme de 20 horas, né? O que você acha, Edu? Foi o que eu fiquei discutindo durante a minha monografia, durante 1 ano e meio, que não tem como. Tanto que até uma das principais coisas que cheguei à conclusão, e lendo assim, foi que esse termo mesmo que todo mundo usa, que é de adaptação, é um termo errado. Adaptação seria se continuasse, por exemplo, na mesma mídia. Vamos pegar, por exemplo, Star Trek. Era uma série de televisão, virou um filme. O texto muda muito pouco, mas continua sendo a mídia muito parecida. Nesse caso, poderia até ser considerado como uma adaptação. Em relação a livro para filme, quadrinhos para filme, seria mais certo que o autor está fazendo uma tradução. Tem autor que chama até de transcriação, porque ele pega uma obra e cria outra obra em cima dela. Para quadrinhos, é mais fácil tentar assim, ficar assim, mais próximo do que está lá quando você passa para um filme, que já tem um visual. Mas quando você pega, por exemplo, um livro, o livro é totalmente aberto. Você pega um personagem e você imagina o personagem de um jeito. Eu vou imaginar de outro, o Mozart vai imaginar de outro, cada pessoa vai
imaginar. Por mais que tenha descrição, na sua cabeça você vai imaginar de um jeito, eu vou imaginar de outro. E quando colocar lá o diretor lá que escolheu o ator para poder fazer, também imaginou da maneira dele. A interpretação é diferente. E tem as mudanças drásticas também. Por exemplo, Entrevista com o Vampiro, o Armand, ele é uma criança e coloca o Antônio Bandeiras pra... Aí vai até pela questão do chamariz do dinheiro e tudo mais, né? Tipo, a obra tem que respeitar a obra original, mas não exatamente ser igual. Se ela respeita os princípios básicos, ela é válida como uma coisa nova. Scene 1, shot C, take 1. Mark it, mark. A gente sabe que muita gente culpa, né, o possível diretor, o roteirista do filme ter ficado ruim porque não tá parecido, não tem aquele detalhe da sunga, tem um tracinho vermelho no uniforme do Superman. Talvez as pessoas se percam, assim, deixem de aproveitar um filme legal porque não é uma adaptação, aliás, como você falou, por ignorância. Por ignorância, por besteira, assim. Até um exemplo legal para as pessoas entenderem esse negócio que você falou, Edu, da adaptação, são os filmes do The First e The Next. Eles falam disso agora. Né, eles são uma adaptação, porque eles estão na mídia bem parecida. Assim, fizeram um filme sobre a série e homenageando a série. Eu acho que esse pode ser um exemplo de adaptação, né? Aí você vê a ignorância do fã. Porque olha só, o cara aceita você ter pego uma série da década de 70, mudado os personagens, conservando um pouco a história, mas trouxe o filme para uma época atual. Então você assiste aquilo e fala, nossa, que bom. Porque eu não vi nenhum fã de Tokusatsu assistindo Kamen Rider The Next, The First The Next, e falando que era ruim. Eu não vi nenhum fã, todos falaram bem. Aí o cara assiste um remake de outro filme lá e esculacha. É assim, 2 pesos, 2 medidas, né? Mais ou menos isso. Então, o Mozart falou da questão do Death Note primeiro. Eu acho legal porque eu acho que o Death Note a gente entra numa outra questão que é bem cultural japonesa, que as histórias são fechadas, né? Uhum. Quando você pega uma história fechada, tem começo, meio e fim, que funciona como um livro, não é como uma adaptação de quadrinho, que os personagens são eternos e vão cair até a editora falir. É mais fácil você lidar com essa questão da mudança. E você cria também uma questão de expectativa no leitor, que provavelmente vai ser o público que vai assistir o filme. Então você pega lá uma história que já tem final, você já sabe como ela vai terminar e você fica curioso, mesmo que você assista e depois de assistir ache uma porcaria, você fica curioso para saber o que foi que eles fizeram diferente. Isso é uma questão muito cultural. Eu não imagino isso, por exemplo, numa adaptação de um livro cult nerd americano ou ocidental. Eu não imagino isso, por exemplo, sendo feito no Senhor dos Anéis. Imagina se o Peter Jackson chega e fala, então nós mudamos tudo. No final o Frodo pega o anel e sai dançando e o Gollum é uma princesa. Imagina, isso ia acabar, o cara ia ser excomungado. O cara é morto, sério. Ele tem chance de ser morto de verdade. Exato, então é uma questão cultural. Eu acho que é chato dizer isso, mas quando a pessoa se envolve a esse ponto com algum objeto cultural, eu acho que o cara ali perde a noção da realidade. Eu acho que aí você já entra no caso do fanático, que a gente já discutiu em outro cast sobre os otakus e tal. É isso aí, é o cara que vê aquilo como dele, como pessoal, como é meu e ninguém tasca. A maioria dos otakus, eles têm um grande problema. 90% não aceita live action. Eles podem adorar o anime de paixão, mas eles já vão com a cara feia pra assistir o live action e já falam mal. Me falaram que o live action de Gantz ficou uma bosta e ficou excelente. É uma produção criada pro oriental, e o oriental entende aquilo, assiste e gosta. A gente assiste o que a gente quer. Eu acho que é uma questão muito egoísta isso, né? Quando você assiste qualquer coisa, quando você assiste, lê, faz parte da sua vida alguma coisa, aquilo se torna seu de alguma forma. E é muito difícil quando chega alguém pra você e fala, olha, a gente vai mudar algumas coisas aqui, a gente vai fazer de outra forma, a gente tá pensando em fazer... É a mesma coisa que alguém entrar na tua casa um dia e mudar, sei lá, tua sala de lugar. Por mais que fique lindo, você vai ter uma rejeição. Você vai olhar para aquilo e falar, pô, mas a minha sala não é assim. Essa não é a minha sala. É a mesma coisa que acontece com o otaku, só que num nível muito mais extremo. Porque o cara realmente não aceita nenhum tipo de mudança. O cara não aceita a adaptação quando é de mídias semelhantes, como o Eduardo explicou, eu concordo plenamente com ele, nessa questão da transcriação, e principalmente quando você muda de mídia, porque aí você tá sendo muito injusto. Como é que você quer que um cara, primeiro que tem a intenção de fazer uma adaptação, mudar de mídia, o cara pegue um livro
ou pegue um anime, ou pegue, sei lá, uma notícia de jornal e transforme aquilo do papel, do texto, pro visual, e que aquilo siga exatamente todos os passos que aquele papel tem, porque isso é impossível. Você tem que contar com muita coisa ali semelhante que você não consegue ter. Já começa de serem duas pessoas diferentes, até irmãos gêmeos pensam diferente. Imagina duas pessoas, eles com certeza tiveram uma criação diferente, por mais gostos parecidos que eles tenham, é uma criação diferente, eles tiveram experiências na vida diferentes. Não tem como ficar igual, gente. E isso não é errado. O exemplo clássico que talvez seja o personagem mais adaptável do cinema, que é o Sherlock Holmes. Se você pegar o Sherlock Holmes, e o Sherlock Holmes hoje você encontra os filmes da década de 40 disponíveis no Brasil, se você pegar a visão desse período específico, de como era o Sherlock Holmes, aí você pega esse Sherlock Holmes, que é aquele que a gente tem a imagem clássica, digamos assim, narigudo, com aquele chapéu, cachimbo e tal. Aí você passa para os anos 70, onde a Disney fez uma adaptação do Sherlock Holmes, que uma versão onde ele era um hack, é o ratinho detetive. E aí você pega nos anos 80, quando criou-se um Sherlock Holmes adolescente. As aventuras do jovem Sherlock Holmes. Isso, o Enigma da Pirâmide. E aí você pega agora, 2 anos atrás, quando o Guy Ritchie faz um Sherlock Holmes bombado que luta boxe. E aí você fala, cara, o que tá certo? Tudo tá certo. São visões diferentes daquela mesma coisa. Se você pegar eu, Mozart, Edu e Luiz, e demos o mesmo texto para os 4 e falamos, vocês têm 5 milhões de reais para fazer o filme que vocês quiserem com esse mesmo texto. O filme de cada um vai ser diferente. Você não pode cobrar essa perfeição na transcriação. É impossível. Se aquele filme funciona, ele funciona porque ele é um bom filme. Não é porque ele é uma adaptação do Thor. Não é porque ele é uma adaptação do Dragon Ball. É porque ele é um bom filme. E ele tem as regras de um bom filme. É simples. E que bom que é assim, né, Alexandre? Que bom que tem essa diferença toda, cara. Porque senão ia ser um saco todo mundo com roupa xadrez na rua e assistindo um filme igual ao outro a vida toda, né? Quando você pega um personagem que é muito adaptado, eu falei do Sherlock Holmes, você pode falar do Drácula, cara. O Drácula já teve zilhões de encarnações diferentes em todas as línguas que você pode imaginar. E você vê como cada artista, como cada pessoa vê o personagem de uma forma completamente diferente. Lógico que as boas adaptações, as boas transcriações, elas têm aquele respeito que o Edu falou. Tem aquele respeito à essência, respeito ao que, no fundo, aquela história quer dizer. O Drácula, ele é um vampiro, ele chupa sangue, ele é sedutor, ele é imortal. Então, se você tirar esses elementos, você não está falando do Drácula, você não está falando do vampiro. Sherlock Holmes, se ele não for um detetive, um cérebro privilegiadíssimo, que consegue, observando você, saber detalhes da sua vida só com o seu vestuário, você jamais vai encarar ele como Sherlock Holmes, vai encarar ele como qualquer outra coisa. Tendo respeito à essência, você pode criar em cima dele, porque senão é chutice, né, cara? Chutice, você sempre tá preso à mesma coisa. Scene 1, shot C, take 1. Mark it, mark. Mudando um pouquinho o foco da conversa, a gente conhece um monte de adaptação em vários sentidos e tudo mais. Qual a adaptação que vocês acham assim, que funciona melhor? Por exemplo, adaptação de quadrinho para filme, adaptação de série para filme, adaptação de filme para série. O inverso também acontece. Ou, enfim, qual que vocês acham que funciona melhor? De mangá pra anime e de quadrinho pra desenho. Eu acho que fica entre, tipo, filme, série, filme. Porque, tipo, é bem fechado, não dá pra você poder mudar muita coisa, criar muita coisa em cima. O personagem é daquele jeito, nenhum personagem vai ser daquele jeito, nem outro. Não tem como viajar demais, diferenciar muito. As mais fáceis, né? Você tem uma adaptação mais coerente, são a que o Mozart e o Edu falaram. Quando você pega meios semelhantes. Quando você pega um quadrinho ou um mangá e adapta para animação, porque você tá ali com o mesmo traço, a não ser que você queira pirar muito, mas você não consegue fugir muito daquilo. E também na série, pro filme pra série, porque basicamente ali você tá lidando com personagens semelhantes. Se você não consegue o mesmo ator, você busca alguém que seja extremamente parecido. Agora, é muito difícil você dizer o que funciona melhor, porque isso é caso a caso. Você tem adaptações literárias de livros que foram pro filme e são espetaculares. Por exemplo, O Silêncio dos Inocentes é um livro bom e é um filme espetacular. Isso que eu falo. Funciona melhor que o livro. Geralmente quando essas que o Mozart e o Edu falaram são as mais fáceis, seriam mais práticas de adaptar. Agora, quando uma
que não é desse jeito mais fácil, por exemplo, de um filme para um livro, alguma coisa dar certo, chama muita atenção justamente por ser difícil. Tem essa coisa de falar que geralmente o livro é melhor do que o filme, mas esse aí, o exemplo que você deu é ótimo, Alexandre, que o filme realmente, o livro é ok e o filme é excelente, né? Mas esse aqui é outro exemplo disso, e eu gosto muito do livro, é o Jurassic Park. Você leu o Jurassic Park do Michael Crichton, que nem é lá não cheguei a ler, não. É um livro que não tem absolutamente nada a ver com o clima do filme do Spielberg. O filme do Spielberg, ele tem um clima de aventura, é juvenil, é divertido, é pra você comer pipoca, é pra você ver e torcer pra aqueles personagens. O filme do Michael Crichton não, ele é crítico, ele é contra várias coisas da ciência, ele tem uma baboseira, o livro, que fica lá no meio, o livro. Os personagens não são exatamente aqueles, tem alguns personagens que tem um final diferente. Então é o caso de um livro razoável pra bom e de um filme que funciona muito melhor também. Então não é uma ciência exata. Agora, e se você for pensar, pega a lista dos filmes lá e verifique nos créditos do roteiro, a grande maioria deles é baseado em alguma coisa. É baseado num livro, baseado numa matéria de jornal, baseado numa conversa, baseado em qualquer coisa. Dificilmente você encontra um filme de grande sucesso baseado no nada, uma ideia original. Isso é muito mais difícil de acontecer. Então, geralmente, você costuma ver o filme primeiro e depois correr atrás do material original. Tem um filme agora que vai sair do David Fincher, que é a adaptação americana do primeiro livro da série do Homem que Não Amava as Mulheres, aquela série Mil. Os 3 filmes já foram feitos na versão sueca, não é do Rebobino, por favor, é a versão sueca mesmo. Os 3 livros foram adaptados para 3 filmes diferentes. E eu vi os filmes antes de ler os livros. Eu achei os filmes ok, mas os livros são infinitamente superiores. Mas, apesar disso, por eu ter assistido o primeiro filme, eu não consegui não associar a imagem daqueles atores aos personagens que eu estava lendo no livro. Então, para mim, era uma outra narrativa, era um livro, não era um filme, mas aqueles personagens, aquelas imagens, para mim, já estavam automaticamente impregnadas no livro. Às vezes a adaptação não chega no livro original, quadrinho, e você se pega fazendo o oposto. Você acaba pegando o produto final e imaginando ele como a adaptação certa daquilo. A gente fez essa experiência na minha sala, na faculdade. A gente pegou um filme e o livro, que foi aquele ensaio sobre a cegueira, e colocou, por exemplo, 5 pessoas para assistirem o filme primeiro e depois ler o livro. Depois 5 fizeram ao contrário. Você vê muito diferente. Quem assistiu o filme primeiro já não conseguia, além de ter fechado os personagens iguais, já imaginavam eles iguais do filme, não conseguiram perceber outras coisas também que estavam no livro, porque já estava fechado assim pelo filme. Por exemplo, o filme conta a história, praticamente todo mundo está ficando cego de uma doença desconhecida. Só que a cegueira é diferente, que em vez de ser tipo uma cegueira preta, é uma cegueira branca. No livro, em nenhuma parte fala como é que é, só fala que é uma cegueira branca. No filme, para poder mostrar essa cegueira branca, eles colocavam, quando queria mostrar que alguém estava cego, eles colocavam uma imagem branca, assim, como se fosse uma tela cheia de leite, por exemplo, um negócio meio líquido. Quem assistiu o filme primeiro só conseguia imaginar a cegueira branca como o pessoal ficava vendo meio que aquele líquido. O pessoal que leu o livro primeiro, dos 5 que leram, 5 tiveram ideias diferentes de como seria a cegueira branca. É legal. Isso é meio claro, porque a nossa cabeça, querendo ou não, a nossa geração, ela é uma geração muito visual. Então, se a gente tem o contato primeiro com a imagem, difícil. Por que a história em quadrinho faz tanto sucesso nessa geração? Visual total, né? Porque é visual. Porque você primeiro, por mais que o texto da história em quadrinho seja espetacular, seja maravilhoso, a primeira coisa que vai te chamar a atenção é a imagem. Puxando pro lado do Tokusatsu, é assim também, cara. A gente tá, assim, muito mais preocupado como vai ser a roupa do novo Raider ou o uniforme do Sentai do que o roteiro. Com certeza. E sempre foi assim, da nossa geração, desde um pouco mais atrás. Pô, o que chama atenção? É uns 5 caras com roupas diferentes, cores diferentes, lutando com monstros diferentes e não sei o que. O Raider, a roupa dele transforma e vira de uma coisa, e é de uma cor, e vira da outra cor, e etc, né? Mas sem querer parecer um velho ranzinza e tudo mais, eu acho que talvez isso danifique um pouco a criatividade da pessoa, não? O que vocês acham? Eu acho que quando a gente se pega muito a questão visual, a gente esquece da questão do conteúdo. Eu vejo que a maioria dessas adaptações, elas têm esta questão primordial. Elas querem chamar a tua atenção pelo visual, porque é mais fácil de você se sentir seduzido, e só aí, então, você vai pro texto. É só você pegar qualquer trailer de sucesso de qualquer filme de ação. O do Harry Potter saiu recentemente. Tá, tudo bem, 98% das pessoas que vão ver o Harry Potter já leram o livro, já sabem o que vai acontecer. Mas, mesmo assim, você não tem uma fagulha do que vai acontecer. Você não entrega nada sobre aquilo. Você joga uma quantidade absurda de imagens impressionantes, imagens legais, imagens bonitas, pra você terminar o trailer e falar, nossa, que foda. O que aquilo quer dizer?
Não importa muito. O problema é que muitas produções são trailers grandes. Essa é a verdade. São trailers gigantescos e não tem nada ali. É geração MTV isso, velho. São vários clipes muito bonitos, muito bem feitos, mas nada ligando aqueles clipes. É um vazio entre eles. E isso prejudica a longo prazo. Porque ninguém lembra do filme daqui a 10 anos. Por exemplo, alguém lembra do Demolidor, o filme? Eu lembro aquela bosta. Porque é uma porcaria. Porque não funciona. Pode ter imagens espetaculares, a Jennifer Garner de roupa colorante, a roupa legal do Demolidor, umas lutinhas aqui e ali, mas e aí, cara? E a história desse negócio? Cara, Avatar, gente. Os bons filmes, os bons livros, os bons desenhos animados, os bons animes, as boas séries, são aquelas que juntavam o conteúdo com a imagem. Scene 1, shot C, take 1. Mark it, mark. A gente tem que ficar com medo que, por exemplo, quem assistiu Akira e não lembra da história de Akira, todo mundo que assistiu Akira e gosta sabe perfeitamente da história. E agora eles vão fazer o live action americano e eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bosta. Pra começar, é um live action americano. No caso do Akira, o Akira fez um certo sucesso nos Estados Unidos, então depende muito de quem for mexer, mas a gente tem um exemplo negativo das outras adaptações orientais pra cá, né? Dragon Ball pra mim é o maior exemplo. Eu não sei o que eles vão fazer com Akira, se é que vão fazer Akira, se Godzilla também é ruimzinho. Enfim, eu não sei. O Godzilla, outro exemplo. O Godzilla americano, o Godzilla com Matthew Broderick, é medonho, cara. Sonhou. É muito ruim, cara. E não é muito ruim porque é americano, é muito ruim porque a história é ruim. Porque não funciona. Porque você desrespeita a essência do personagem. Você quer fazer coisa ali que não funciona. Por que aquele personagem faz tanto sucesso? Esse aqui é o motivo. Então vamos fazer uma adaptação que respeite esse conceito. E aí a gente enfia o personagem americano e tal. Isso é de menos. Você pega um exemplo de um filme que todo mundo aqui conhece, ou pelo menos já ouviu falar, Gaiola das Loucas. Todo mundo já viu Gaiola das Loucas, aquele com Robin Williams. É uma adaptação de um filme francês da década de 70, cara. E aí? Que pouquíssimas pessoas assistiram. Mas, se você assistir, tiver a oportunidade de assistir o Cage the Fool, que é o filme francês, e o Birdcage, que é o americano, você vai ver que a essência dos personagens está ali. É um casal gay que tem uma boate, o filho que é casal. Os personagens estão ali, cara. Houve um respeito e você muda completamente. Na França, anos 70, outra Estados Unidos, anos 90. E aí? A história tá ali, os personagens estão ali, os atores estão ali. As coisas funcionam igual. Melhor ou pior, um aí vai de gosto, vai do que você acha mais engraçado, mas a essência do personagem tá ali. Então, essa questão é que tem que ser colocada à risca. O Akira, você tem o mangá, você tem o anime, e agora você vai ter uma adaptação. Tá, o que funciona no mangá e no anime? Isso. Legal. Isso aqui vai funcionar no live action? Isso aqui funciona. Isso aqui talvez não dê certo. Por exemplo, eu não consigo imaginar, já que a gente entra no assunto Akira, de uma forma mais impressionante a transformação do Tetsuo no monstro. Eu não imagino aqui no live action ficando com aquele impacto das veias, da pele, da gordura misturando com máquina. Aquilo é uma imagem tão impressionante na animação que eu imagino que não vai ficar tão legal live action, na vida real. Não vai ficar tão legal. Então aí você tem que pensar numa adaptação, mas tem que manter a essência. Muitas adaptações desvirtuam. Pensam numa coisa que funcione para uma geração, mas esquecem do personagem. E aí quando você tem o genérico, a geração, o público, vai atrás do genérico que funciona melhor. O Besouro Verde é assim. O Besouro Verde é uma série de ação, cara. Quem já viu o Besouro Verde? O Besouro Verde é uma série bobota, que só funcionava porque tinha o Bruce Lee dando porrada. Sim, nada mais. E aí fazem uma adaptação, uma comédia de parceiros, estilo Máquina Mortífera, cara. Tipo, não faz sentido. Isso vai ser engraçado. Mas o cara vai ter uma outra opção, outros filmes que seguem essa linha, ele vai naquilo que funciona melhor. E esse não funciona melhor, aí não faz sucesso. O Edu falou perfeitamente. Se você não tem respeito à essência, cara, não vai dar certo. E isso em qualquer adaptação. Scene 1, shot C, take 1. Mark it, mark. Ok, então, a gente falou um bocado sobre adaptações, sobre transcriações e tudo mais. Vamos encerrar com o nosso tradicional melhor e pior. Eu queria começar com o Edu, que é o cara da monografia aí. Fala aí, Edu, qual uma adaptação que você acha muito boa, uma transcriação que você acha muito boa e uma que você não goste? Na verdade, que eu gosto, tem 2 exemplos. Diga lá. Eu lembrei, hoje vocês falaram mais cedo sobre o Silêncio dos Inocentes, que eu lembrei de Hannibal, que eu gostei muito tanto do livro quanto do filme, porque o desenvolver da história tem muitas diferenças entre os dois, mas o básico é o mesmo, tá nenhum e tá no outro. E o final de um é completamente o contrário do outro. Tipo, a decisão final da personagem lá, entre o que ela achava do que o Hannibal fazia ou não, muda completamente. E eu gostei dos 2 finais. Outra também que eu me lembro agora, também, que é de quadrinhos, foi o Watchmen. Tinha horas que eu via a tela do cinema, eu enxergava direitinho a imagem do quadrinho na frente. Mas não foi por isso que foi bom. Foi tipo assim, eles conseguiram manter toda a essência e no final ainda
modificaram o final, mas da mesma forma, igual eu comentei do Hannibal, continuou tudo ali. É diferente? Mas não desrespeitou a obra. E o ruim? Não vale falar Dragon Ball, hein? Todo mundo já falou. Eu nunca vi Dragon Ball, você é feliz, por isso você é feliz. É difícil eu ver um filme e falar assim, nossa, esse filme é ruim. Acho que não tem adaptação do filme. Do filme assim. Eu não gostei do Avatar, mas tô lembrando agora que foi um filme que eu assisti. Tinha muito tempo que eu queria assistir esse filme, mas não tinha assistido ainda. Que foi o Van Helsing. Que eu achei, tipo assim, não exatamente do filme, mas que eu achei muito ruim foi a adaptação que eles fizeram do personagem do Drácula. Eu não acreditei quando eu vi aquele Drácula que não, totalmente sem expressão nenhuma, que tinha as noivas que botavam ovo, que viravam uns morceguinhos feiosos que explodiam na gosma verde. Aquilo foi muito pra minha cabeça. Não conseguia acreditar naquilo, não. Bom, vou falar primeiro da pior, que coisa ruim é que meu pau. Se for pensar em quadrinho, aí tem uma coleção muito grande. Eu acho que você pode colocar o primeiro filme do Capitão América. Velho. Lamentável. Caveira Vermelho italiano com a pintura na cara não me convence. E aquela roupa de borracha também não dá certo. Também de quadrinhos, Motoqueiro Fantasma, porque ali é um desrespeito total à essência do personagem. O personagem sombrio. Você pega o camarada, vende a alma pro capeta, que tem uma cabeça de caveira, pega fogo, e você transforma isso numa aventura pra molecada de 12 anos de idade. Não dá certo. Nessa linha aí, eu já vou até mandar um antes. Spawn tá juntinho com o Motoqueiro Fantasma. Pô, Spawn, mesma coisa. Você pega a série de animação da HBO, quem não viu, corra atrás. É porque a série da HBO, a animação do Spawn, é espetacular. É lindo aquilo. É igualzinho ao quadrinho. É sujo, é violento. Você sente mal até, né, assistindo. Pra animação, e é uma série da HBO, então tem toda aquela coisa da HBO, né? Isso. Agora, adaptação legal. Pra série, eu acho... Eu vou pegar Dexter. Dexter é baseado num livro. Que eu nunca li. Então eu não faço ideia se é uma adaptação boa ou ruim nesse aspecto, mas eu coloco ela numa adaptação de série porque você pega um livro e você transforma isso em 5 anos de temporada. Tem que ser muito bom. Ser muito bom, e esticando essa história a ponto de pelo menos 3 das 5 temporadas serem excelentes. Quem não viu também assista, passa, inclusive tá passando até na TV, na Rede TV, eu acho que passa. Dexter vale a pena. É uma adaptação porque ele pega um livro e transforma numa série. Em termos de quadrinho, eu gosto muito do Batman, o Cavaleiro das Trevas, porque eu acho que ele pega uma visão do Batman, que é a visão do Frank Miller, e transforma ela num produto visual muito legal. Do Tim Burton, pra alegria do Luiz, eu revi o Batman do Tim Burton. Obrigado. Já não acho ele a bomba atômica que eu achava uns anos atrás. Tá registrado em algum cast que eu falei. Ele não é um filme tão ruim assim. Ele é bom, mas ele é um Batman diferente do Batman que eu imagino como Batman. É uma visão diferente, mas é uma visão do Tim Burton. Tem muita personalidade ali. Sabe que na edição eu vou repetir você falando, ele é bom pelo menos 10 vezes, né? Pode colocar, porque é bom mesmo. É um filme bom, não é ruim não. É bom mesmo, é um filme bom. É bom mesmo, é um filme bom. Em termos de livro, puxa vida, livro tem uma cacetada de livros que funcionam bem. Eu vou bater no Silêncio dos Inocentes, que o Eduardo falou também, porque o livro, o personagem do Hannibal Lecter no livro não é a mesma coisa que o Hannibal Lecter no filme. Eu não sei porque é a questão do Anthony Hopkins, a direção, enfim, mas funciona muito bom, muito bem. Pô, cara, Anthony Hopkins, até hoje a gente olha pra ele e lembra do Hannibal. É difícil. É incrível. Ele criou um ícone ali, né? E ruim, série de TV que virou filme tem uma porrada. Você pode falar aí aquele SWAT, por exemplo. Nossa. E adaptação de quadrinho ruim também pro cinema, The Losers, por exemplo, que eu, nossa, medonho. E de livro ruim pro cinema, um filme que eu gosto razoavelmente, mas se você for comparar o livro é um absurdo, que é o Conde de Monte Cristo. Quem já leu o Conde de Monte Cristo e pega o filme mais recente, é patético. A Máquina do Tempo, então, nossa. A Ilha do Dr. Moreau, então, meu Deus do céu. Aquele com o Brad Pitt? Não, é com Marlon Brando a Ilha do Dr. Moreau. É, Marlon Brando e aquele... Val Kilmer. Val Kilmer. É horrível. Você falou o negócio do Dexter, você falou o negócio do livro que virou a série, mas são vários livros. É mesmo? Acho que é um livro pra cada temporada, se não me engano. Mesmo? Pô, então, melhor ainda, cara, porque o cara pegou vários livros e de cada livro fez uma temporada, a adaptação tá melhor ainda. Eu tinha pensado que era pensava que era uma... De o cara tirou do baú ali. Não. Eu sei que tá até o 5º livro, tá pra poder lançar aqui no Brasil por esses dias. Aquela série fudidinha aí que eu não gosto não, mas a Dona Maria gosta, que é The Vampire Diaries. Se eu não me engano, é assim também, é um livro pra cada temporada. Você já tá falando aí, Mozart? E fala os seus preferidos e odiados. Preferido que eu gosto muito de quadrinho é o de Watchmen, mas também gosto muito de DMC. Boa, bem lembrado. DMC ficou bem diferente, mas você enxerga o Krauser e foi bom porque
Eu assisti o anime primeiro pra depois ver o live action. Tiveram o dom na escolha dos personagens, é muito bom. De livro, eu fico com o Drácula de Bram Stoker, apesar do livro ser assim bem diferente do filme, mas conservou muito a essência. Também os personagens se encaixam muito bem nos personagens do livro. Pra ruim, claro que o de anime pra filme é o Dragon Ball Evolution, sem sombra de dúvidas, esse é o pior de todos. Ó o concurso, né? Esse não vale. Fala outra, esse não vale. E tem outros também que são uma bosta, os filmes de heróis antigos, todos antes da Marvel supervisionar. O primeiro Hulk parece o Fleuber, aquele da borracha. Verdade. O Hulk é igualzinho ele. E ele tem cachorros Hulk também, né? Assim. A borracha verde saltitante, então eu acho o Hulk, assim, definitivamente uma bosta. Mas tem muitas coisas ruins ainda e muitas coisas boas. Lembrei também daquele Homem-Aranha 3. Você assistiu o primeiro Homem-Aranha, eu gostei muito do filme. Aí, sempre que eu li os quadrinhos da Homem-Aranha, meu personagem preferido sempre foi o Venom. Eu tinha o sonho de ver o Venom. Quando começou a sair as primeiras imagens, aí mostrou o ator que fez o Homem-Aranha lá. Eu imaginei que ele era o Venom, e eu imaginei, né, nossa, escolher um bom ator, vai encaixar certinho pra poder fazer. Aí quando eu olho, o cara era o Homem-Aranha, eles colocam o Venom, um moleque magrelo, um Venom sem língua, que eu acho que, tipo, coisa mais marcante que tinha, ficar com aquele linguão pra fora e não tem língua no negócio. Não era o Venom ali, não conseguia enxergar o Venom naquele negócio de jeito nenhum. Bom, eu vou encerrar também aqui falando os meus. Eu vou começar com um pior. A gente falou isso uma vez, comentou isso num cast. Eu queria reconvidar vocês pra gente gravar um cast sobre esse que eu vou falar e sobre... até sei o que é. Adaptação de Street Fighter, cara, que foi uma das piores adaptações pro cinema, com Raul Julia sendo o... Nossa, o Raul Julia. O Bison, né? O Bison ou o outro, depende da versão do videogame. Mas eu acho que é um filme que, cara, vale até um cast por causa disso. Aí a gente podia pegar um cast pra falar das adaptações pra anime e pra desenho e pra falar desse filme também, que é um live action, né? De certa forma. Mas... Gravas que não deram certo, né? E realmente é uma adaptação que eu acho uma porcaria, não gosto. Mas tem o Raul Julia, que é o famoso Gomes da família Addams, então vale a pena pelo bizarro. Como você mesmo disse, Alexandre Landucci, que o Raul Julia morreu de desgosto, né? Foi, verdade. E falando de coisa boa, cara, uma adaptação de um livro para um filme, que eu acho que é uma adaptação muito legal, porque ela adiciona coisas. Adaptação do Natureza Selvagem, na Natureza Selvagem. O livro é um livro muito legal e o filme é um filme muito legal que se completam. São visões um pouquinho diferentes do mesmo ocorrido, da mesma história do cara. O livro tem coisa que não tem no filme e o filme tem coisa que não tem no livro, e os dois são fatos reais. Um complementa o outro, vale muito a pena tanto ler o livro quanto ver o filme. Não precisa ler um antes do outro ou ver antes de ler, enfim. É uma adaptação muito legal. De quadrinhos pra filme, eu fico com uma adaptação que eu acho muito, muito, muito legal, que é Kick-Ass. O Landucci, eu acho que ele não gosta muito de Kick-Ass. Eu não sei se você tinha falado. Eu gostei muito do filme, mas eu não gostei do quadrinho. Eu acho até que o filme funciona melhor do que os quadrinhos. E, bom, é isso. Tem muita adaptação legal e muita coisa ruim também por aí. Mas esses são alguns que eu queria citar pra vocês. Vamos ver o que o Akira vai fazer, né? Scene 1, shot C, take 1. Mark it, mark. Muito bem, então, queria agradecer aos dois que estão com a gente aqui. A gente está gravando até, agora são 11h12 da noite, de uma noite qualquer desta madrugada linda, com telemensagem e tudo mais. Então eu queria agradecer aos dois pela paciência, pelo tempo, ao senhor Monografia e senhor Edu, obrigado por ter sugerido e tudo mais. E queria deixar o espaço para vocês dois, começando pelo Edu. Bom, queria agradecer por estar participando do Semplecast mais uma vez. É sempre bom discutir esses assuntos, assim, tem muito meu interesse. E falar com o pessoal, principalmente para esses mais cabeças fechadas, assim, tentar abrir um pouco os horizontes, assistir as traduções, as transcriações, adaptações com uma outra visão, perceber direito. São duas obras diferentes e tentar enxergar como tal, sem chegar no cinema com aquele preconceito. Senhor Landucci, faça seu jabá natural e muito obrigado. Dessa da galera. Primeiro, agradecer o convite de novo. Se daqueles temas que a gente já sabe que meia dúzia de pessoas vão baixar o cast, infelizmente, mas a gente sempre tenta, né?
Vai que a gente consegue. Vai que cola, né? Vai que dessa vez dá certo, né? É muito legal, esses assuntos são sempre legais. Sei lá, não sei se a gente chega a uma conclusão, mas é legal fazer. Pô, dá o jabá de novo, né? blogfotogramadigital.blogspot.com. Cada quinzena voltei a escrever pro Senpu, depois de um longo e tenebroso inverno. O pessoal tá eu admito que as primeiras críticas elas foram quase nada a ver com o Senpu, mas a gente tô preparando umas coisas assustadoras e a ver com bolas pretas que pulam. Podem entrar aí no Senpu a qualquer momento. E é isso. Eu tava revendo um anime que é uma coisa muito psicodélica e dá um bom cast, que é aquele Mundo dos Gatos. Já assistiram? Não. Reino dos Gatos? É. Pô, cara, eu nunca vi esse filme. Eu tenho uma vontade muito grande de ver esse filme, mas eu nunca achei esse filme com uma qualidade legal, cara. Tava com o DVD, dei pra minha prima de aniversário, eu fui assistir o negócio é pra criança, não. Aí depois eu entendi porque ela não entendeu o filme. Lindo, Mozart. Agora só despede antes. Então, galera, muito obrigado aí aos senhores que nos ajudaram com o seu vasto conhecimento. Sepulcast arrebentando nessa nova temporada aí. Muito obrigado, galera. Rumo ao 100º, valeu.